pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aqui aumentar, né, o nosso conhecimento dentro de estatística. Vamos começar aqui pelo rol. O que é o rol, gente? Vejam só, em alguns casos, né, em que a pesquisa pode ser representados por números, ou seja, essa pesquisa ela é uma variável quantitativa, que é o caso da pesquisa que nós fizemos na turma de vocês, né? Então, esses valores numéricos, né, pode ser organizado. E como é que nós vamos organizar esses valores numéricos? Nós vamos utilizar o rol para organizar esses valores numéricos. Preste atenção. Essa organização, ela pode ser de forma crescente ou decrescente. E aí, gente, você já sabe como escrever números de forma crescente, do menor para o maior, e decrescente, do maior para o menor. Então, vamos aqui. Digamos que eu chegue em uma turma e pergunte a altura de alguns alunos ali, né? Eu não estou pegando os valores numéricos, né, da altura da turma de vocês. Aqui é hipotético, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uns alunos com 1,70, 1,60, 1,65, 1,78 e por aí vai. Como é que eu posso organizar meu rol aqui, o rol da minha pesquisa? Eu posso escrever do maior para o menor, do menor para o maior. Então, de forma crescente, qual seria o menor aqui? A menor altura, 1,60. Tirei 1,60. Qual a outra menor altura aqui? 1,64. 1,64. Depois de 1,64, 1,65. Agora observa, 1,65 está se repetindo 3 vezes, ou seja, tem 3 alunos que têm esta estatura aqui. Então, cada valor aqui está representando um elemento da minha amostra, tá? Um elemento da minha amostra. Então, eu tenho que repetir? Sim, eu tenho que repetir. Se eu tivesse 10 alunos com 1,65 m, eu teria que escrever 10 vezes? Sim, eu teria que escrever 10 vezes, tá bom? Então, depois de 1,65, eu tenho o quê? Eu tenho 1,70. 1, 2, 3, 1,70. Depois, 1,71. Opa, 1,72, 1,73 e por fim 1,78. Beleza, terminei aqui, tá? Meu rol de forma crescente e decrescente, gente. Começando aqui, né? 1,78. 1,73, do maior para o menor, 1,72, 1,71, 1,70, 1,65, 3 vezes, porque são 3 pessoas, né? 3 elementos que têm essa estatura na minha amostra. 1, 2, 3, 1,64 e por fim 1,60. Está aqui escrito o meu rol de forma crescente e decrescente da minha pesquisa aqui, tá? Então, vocês vão realizar esse rol aí com a pesquisa da turma de vocês. Beleza. E o que é? E para que serve, aliás, né, este rol, gente? Então, quando o rol ele está organizado, fica mais fácil eu encontrar um dado numérico aqui. Ele vai facilitar para eu encontrar determinada informação. E aí vocês vão ver, né, quando estiverem estudando moda, né, e mediana. Porque eu preciso que meu rol esteja organizado, que os meus dados estejam organizados em um rol, para eu identificar a minha mediana, que é um assunto que nós vamos ver na próxima aula. Mas também o rol, ele vai facilitar que eu identifique a moda, né, da minha pesquisa, que nós vamos ver daqui a pouco o que é moda. E aí nós vamos para a amplitude, gente. Basicamente, gente, a amplitude
ela é a variação do tamanho, né, da minha pesquisa, ali do rol. Então, eu represento a amplitude desta forma. A amplitude é igual ao valor máximo, tá? Máximo, menos o valor mínimo. Como assim? Ó, eu vou pegar meu rol, que já está organizado de forma crescente, eu vou pegar o valor máximo, tá? Que é 1,78, e vou pegar o meu valor mínimo, nesse caso aqui, 1,60. E fazer a subtração, valor máximo com valor mínimo. Esta é a amplitude. Muito simples, né? A diferença entre o maior valor pelo menor. Preste atenção, a diferença, quando eu falo de diferença, subtração do máximo com o mínimo. Isso aqui dá 8, 1, 0. Pronto. Essa é a minha amplitude. A diferença entre o maior valor e o menor valor. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Amplitude. Continuando, gente, medidas de posição. O que é a medida de posição, gente? Elas são utilizadas, né, naqueles casos em que é possível construir um rol numérico, tá? Com os dados de uma tabela de frequência. Então, essas medidas, elas indicam a posição dos elementos em relação ao rol. Nós vimos agora o que é o rol. Só que essas medidas, né, as principais medidas de posição, as mais conhecidas, né, é a moda, a média e a mediana. Hoje nós vamos ver apenas moda. Apenas moda. Medidas de posição, moda, média e mediana. Porém, hoje nós só vamos ver moda. Preste atenção que é bem tranquilo esse conceito aqui. Então, o que é moda, né? O que é aquilo que está na moda? Moda é o elemento do rol que aparece com maior frequência, ou seja, ele se destaca no meio das outras, né? Das outras variáveis. Presta atenção. Na moda, o que é aquilo que está na moda, né? Quando se fala de moda, é aquilo que todo mundo está usando com muita frequência, tá? Então, aquilo que aparece com muita frequência dentro de um rol, eu chamo de moda. Aí eu tenho aqui 3 exemplos. Vamos lá. Preste atenção, é aquele que se destaca no meio dos outros. Não é isso que a gente classifica como moda? Aqui dentro de estatística também. É aquilo que aparece com mais frequência, que se destaca em relação aos outros elementos. Aí eu tenho, por exemplo, aqui meu rol organizado, né? Nesse aqui tá organizado, né? Aí eu tenho aqui, ó. 2 aparece 2 vezes, 5 aparece 2 vezes, porém o 7 está aparecendo 3 vezes. Aí o que é que eu tenho aqui? Qual é a moda aqui? A moda eu vou representar por M maiúsculo e um O aqui bem pequenininho, como se fosse um 0, tá? A representação de moda. Qual é a moda aqui no meu primeiro exemplo? A moda que está se destacando é o 7, porque ele se destacou aqui 3 vezes. E aí, gente, eu digo que esta moda aqui, ela é unimodal. Por que unimodal? Uni vem de então tem apenas uma moda, tá? Então, o 7 é só um elemento, então uni vem de unimodal. Agora vamos para o exemplo 2. Eu tenho aqui, ó, o 4 que aparece 2 vezes, o 5 aparece só uma vez, o 8 aparece 2 vezes, 1 só uma vez e o 0 só uma vez. Aí observe, eu tenho 2 elementos que aparecem 2 vezes, o 4 e o 8, tá certo? E qual que é a moda aqui? A moda
é 4 e 8. Nesse caso, eu tenho dois elementos que representam a moda. Eu digo que essa moda aqui é bimodal. Bimodal, ou seja, bi de 2, certo? Então, Josi, se forem 3 modas, né, será trimodal. Isso mesmo, será trimodal. Se for mais de 4 modas, tá? Então, a gente diz que é polimodal, tá? Quando aparecer mais de 4 elementos ali na moda. Então, polimodal. Vamos observar o exemplo 3. Eu tenho o 5 que aparece 2 vezes, o 8 que aparece 2 vezes e o 3 que aparece 2 vezes. E aí eu tenho trimodal. Presta atenção. O que é a moda? É aquele elemento, né, do rol que possui maior frequência. E qual que está possuindo maior frequência aqui? Nenhum, porque todos têm a mesma quantidade. Ele tem que possuir maior frequência em relação aos demais. Nesse caso, eu não tenho a moda trimodal. Teria se, presta atenção, se eu tivesse um outro elemento aqui, ó, vou colocar aqui um exemplo 4. Um exemplo 4. Se eu tivesse, por exemplo, o seguinte: 5, 5, 8, 8, 3, 3 e um 2 aqui, um outro elemento. Nesse caso, esses elementos, eles estão se destacando em relação a este último elemento, tá? Então, eu diria aqui que neste caso, sim, a moda aqui, o 5 ele aparece 2 vezes, o 8 aparece 2 vezes e o 3 aparece 2 vezes. Nesse caso, sim, eu teria uma moda, né, trimodal, porque eles estão se destacando em relação aos outros elementos e eu tenho este outro elemento, é o 2. Neste caso aqui, nenhum está se destacando. Não há uma moda aqui, porque a repetição são a mesma para todos. Então, não há uma moda nesse exemplo 3. Quando não há uma moda, eu digo que é amodal, certo? Que a pesquisa é amodal, ou seja, não tem moda. Entendido isso aqui? Beleza. E agora é com vocês, gente. Façam um exercício, estou aguardando a atividade de vocês. Até mais, até a próxima aula, se Deus quiser.